Boa noite, pessoal. Vamos voltando aqui. Como eu havia dito a vocês, né, a professora Graziele está com alguma dificuldade de encontrar a transmissão ao vivo. Eu saí, né, e retornei agora para que ela peça, né, para participar. Eu vou avisá-la aqui por mensagem, né, que já estamos ao vivo novamente para que ela possa pedir a participação. Pronto, a professora Graziele já pediu aqui para participar, já está entrando, né? Vamos chegando. Olá. Boa noite, Grazi. Tudo bem? Tudo bem, agora deu certo. Ótimo. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo. Ótimo, ótimo. Tem vários colegas aqui já participando, né? Estou vendo aqui, por exemplo, o Chico Mota, né, nosso colega aposentado, ministro Guilherme Caputo Bastos acabou de entrar também, desembargadora Maria Beatriz, Agnaldo Locatelli, vários de nossos alunos estão aqui presentes também, Marcelo Pardim, lá de Quatro Marcos, Adriano acabou de entrar, Claudirene também. Então, nós estamos aqui com uma audiência bastante qualificada, né? Vários colegas, vários alunos, Eliane aí também, um grande abraço, para poder participar conosco, né, a partir de agora, e conversarmos a respeito de um tema muitíssimo importante, né, que tem gerado muita polêmica, não só no ambiente jurídico, né, assim como no ambiente também político e empresarial. No ambiente político, e todos devem ter acompanhado, né, que o próprio presidente da República, naquelas entrevistas que ele dá de manhã cedo, né, sugeriu, né, entre aspas, a aplicação de institutos da CLT, né, para os casos em que atos dos executivos estaduais e municipais determinassem fechamento do comércio, né. Então é um tema muitíssimo polêmico, né, e eu gostaria aí de passar a palavra, né, a você, Graziele, para que faça isso primeiro, né, suas considerações iniciais, uma saudação aí aos nossos alunos, aos nossos colegas, para que logo na sequência nós iniciamos aí a conversa a respeito desses temas. Bom, boa noite, boa tarde, quase noite para todos, né? Uma honra estar aqui falando no Instagram da nossa Amatra, da nossa escola. Um prazer estar com você, André, é sempre uma honra estar sendo assistida pelos nossos colegas, alunos, ex-alunos, advogados. E realmente é um tema, por que falar de novo disso? Porque além dessas repercussões que a gente tem visto aí, principalmente na mídia, né, no dia que saiu esse vídeo da entrevista do presidente, eu sei que no meu celular choveram mensagens de parente, de vizinho, né, sabe? O que está acontecendo? Meu Deus, eu vou fazer isso, eu vou entrar contra o Estado, enfim. Então, para a gente, e eu imagino que isso vai dar uma repercussão muito grande no pós-pandemia. Né? Nós vamos ter muitas ações, inúmeras ações, aonde vão ser questionadas as possibilidades e a ocorrência. Muitos empregadores que realmente lançaram mão da dispensa baseada na força maior, baseada no fato do príncipe. Então, nós vamos ter ainda muita discussão sobre o assunto. Então, essas são as minhas considerações iniciais para a gente começar a falar um pouquinho desses dois pontos que vão nos ainda tirar o sono. Sem dúvida. Graziele, então, agradecer aí, né, a sua participação, a sua disponibilidade, né, enquanto nossa professora aí da Esmatra, de estar, além de trazendo conhecimento, né, está disponível aí para a gente poder trocar ideias, né, a respeito desse tema, tal. Como você disse, é muito palpitante. E temos certeza absoluta de que tanto os advogados, né, quanto os magistrados vão enfrentar muito essa questão logo que os prazos reabrirem, né, ao que tudo indica, na semana que vem, nós dentro do possível, né, voltamos aí os processos a caminhar, né, dentro do possível e também com as ferramentas tecnológicas.
Também imaginamos que as ações novas decorrentes aí já da pandemia, desse estremecimento todo, começarão a chegar sob nossa apreciação, né? Então, para iniciar, gostaria que desse aí um panorama geral para todos desse instituto da força maior, né? Que está lá nos artigos 502 e seguintes da CLT, né? E são institutos que normalmente nós estudamos para fins acadêmicos mesmo, né? Estudamos na faculdade, ou no nosso caso, para concurso, para aprimoramento, só que na prática do dia a dia quase a gente não vê a aplicação dele, né? Então, por isso que, pela falta mesmo de aplicação prática, pela falta de jurisprudência atualizada a respeito desses temas, há, de fato, muita dúvida a respeito disso. Então, eu gostaria que começasse explicando em linhas gerais, né, o que é a hipótese de rescisão contratual por força maior, quais são os requisitos, né, para que avancemos depois nas consequências e nos casos concretos. Por favor, tenha a palavra. Exatamente. A gente fica, nesse estudo que eu tenho feito, desde que começamos a falar, desde que se começou a falar de pandemia, né, que saiu a Lei 13.979, já se começou a questionar, na verdade, ressuscitar o artigo 501, né, logo que começou a se falar de vai paralisar, não vai paralisar, então a gente vê que realmente ressuscitou. Existe muita dificuldade porque nós não temos jurisprudência mínima, a jurisprudência no assunto, e também doutrina. Né? Se você pode pegar, fui estudar, peguei as instituições, falei, vamos ver se, né, em tempos mais remotos, se falava mais disso, e não, realmente sempre foi uma situação mais, que a gente trabalhava hipotética do que caso realmente real que nós tenhamos passado. Mas, com o início da pandemia, já começou a se questionar a aplicação da força maior como uma autorizadora da extinção do contrato de trabalho com algumas reduções, com algumas alterações, certo? Então, o que a gente observa é que, além da questão jurídica, a gente observa que já teve muita especulação. Então, assim, com um mês, pelo menos aqui logo a gente pode dizer aí que houve fevereiro, março, né, as primeiras semanas de março, que realmente foram saindo os decretos, a gente observou que, às vezes, muitas empresas, com uma semana de paralisação, demitiram em massa os funcionários alegando força maior. Né, já alegando que estavam numa situação e já oportunamente utilizaram do Instituto para esses fins. Então, o que é importante se observar? Primeiro, não é simplesmente... E depois, quando veio a 927, a medida provisória 927, eu observei que muita gente falou assim, agora está tranquilo, porque a MP 927 reconheceu o estado de força maior. Antes, né, reconheceu a ocorrência de força maior. Antes ainda havia aquela situação, será que caracteriza, não caracteriza a força maior? Quando veio a 927, todo mundo falou assim, agora é força maior e todo mundo pode demitir os funcionários pagando menos por conta da força maior. Eu tive conhecimento de uma grande empresa de turismo de nível nacional, certo? Que realmente efetuou isso. Ela fez uma demissão em massa, inclusive indicando para as franquias, as franqueadas, né, que fizessem o mesmo e mais, né? Eles demitiram e pagaram metade de tudo. Eles pagaram metade do FGTS, da multa do FGTS, metade de aviso prévio, metade de férias, ou seja, pegaram todo o pacote de verba rescisória e fizeram essa demissão, ao argumento de força maior. Então, nós precisamos entender que, embora exista essa previsão no artigo 501, 502 e seguintes da CLT, da questão da força maior, é necessário que, para que ela seja caracterizada, que sejam respeitados alguns requisitos. E quais os requisitos que a gente retira dos artigos, da leitura dos artigos? Primeiro, é preciso que ocorra um fato inevitável e imprevisível e que o empregador não tenha concorrido para ele. Ok, isso aconteceu. Eu preciso, e aí a gente entra no primeiro ponto polêmico, não sei qual é a sua opinião, mas já vejo que tem opiniões divergentes. O artigo fala que é preciso a extinção da empresa ou do estabelecimento.
E aí, nessa questão de interpretação do que seria extinção, eu tenho observado que tem surgido teses, no sentido de que, e a que eu entendo aplicável, seria de realmente extinção do estabelecimento, e não simplesmente uma coisa temporária, certo? Não aqui, por exemplo, igual essa empresa de turismo, eu sei que eu vou fechar as portas, mas eu tenho já na minha mente que daqui 3 meses, a hora que acabar a pandemia, eu vou abrir novamente. Então, na minha concepção, considerando a redação do artigo, considerando o contexto da legislação, eu entendo que realmente eu tenho que ter no caso da força maior, tá? Eu precisaria da extinção da empresa ou do estabelecimento. Então, eu tenho várias filiais e elas extinguem mesmo, de forma definitiva. E mais, eu vou além. Eu tenho que ter um nexo causal entre esse acontecimento inevitável, né, e imprevisível, e a extinção da empresa ou do estabelecimento. Porque, como eu comecei dizendo no início da live, uma semana de pandemia, a gente, né, a não ser que cada caso é um caso, mas enfim, num raciocínio rápido, é meio lógico que não tenha sido decorrente da pandemia que essa empresa começou a passar por dificuldades e demitiu os funcionários. Então, né, ao meu ver, eu preciso que haja esses três requisitos, né, na verdade, os dois, que é o evento inevitável e que não tem a participação do empregador e a extinção da empresa ou do estabelecimento, e nexo causal. Eu, por exemplo, imagino que quando eu for apreciar os casos concretos, esses dias eu estava até comentando com uma colega, a gente estava trocando umas ideias, e a gente falou assim, olha, eu acho que até assim, pedir balanço contábil de 1, 2 meses anteriores à pandemia e depois dos meses da pandemia, para se fazer uma análise realmente, ainda mesmo que tenha fechado a empresa, para que se verifique se há esse nexo causal, se ela realmente fechou por conta da força maior decorrente do coronavírus. Veja, essa questão do nexo me parece muito interessante e eu acho que ele acaba acenando para uma questão financeira mesmo. Eu coloco aqui uma provocação. Imaginemos essa grande empresa, que é uma empresa que tinha um grande faturamento e ela, em tese, até suportaria passar 3 meses fechadas, que no balanço anual ainda encerraria positivamente, encerraria com lucros. Se ela optar, então, por essa paralisação de 3, 4 meses, na sua visão, é claro que não há nenhum tipo de hipótese de enquadramento no artigo? Eu acho que cada caso é um caso. Tá? Eu não vou generalizar, simplesmente pegar um balanço anual, certo? Mas eu entendo o seguinte, no caso de força maior, para mim, ela teria que extinguir, certo? Então, no caso, ela teria que extinguir, a empresa fechou, tá? E ela, posteriormente, e aí ela demitiu os funcionários por conta disso. Aí a gente vai chegar no fato do príncipe, aí eu posso responder melhor para você. Porque no fato do príncipe, a gente já observa que ele fala em paralisação temporária. Aí eu acho que um balanço anual, realmente cada caso, analisando a situação da empresa, realmente eu entenderia que ela poderia não estar abrangida por essa situação. Tá? Eu entendo que nós estamos numa situação de... como que eu posso dizer? É uma situação que nós nunca vivemos, mas a gente não pode se aproveitar dela, certo? Se aproveitar dela para uma empresa que já vinha ou para que eu não tenha tanto prejuízo. Eu não concordo com isso. Essa era a minha provocação. Como identificar? Nós temos muitos advogados aqui que estão participando. Como na prática dos processos do dia a dia, identificar essa situação? Imaginemos que eu tenho uma farmácia, veja você, uma farmácia, que já não vinha muito bem das pernas. Tem mês que positivo, tem mês que realizava prejuízo, e ela vinha caminhando dessa forma. E imaginemos que no subjetivo lá do sócio, já estava pensando em fechar mesmo. Como então, neste caso, ele resolve fechar a farmácia justamente neste período de pandemia? Então, se eu for raciocinar em tese, farmácias não determinaram um fechamento, remédios continuam sendo demandados e, pelo menos em abstrato, não é isso? A pandemia não teria nexo causal com a atividade. Como identificar, no caso concreto, realmente se o encerramento da atividade
é ou não consequência? Como resolver, no caso concreto de uma instrução processual, que perguntas você faria aos prepostos, às testemunhas, para identificar, no caso, se o fechamento, aspas, não foi malandragem do empresário que quis aproveitar da situação para reduzir custos, como você diz. Como orientar nossos colegas advogados na prática? Sim, eu já, inclusive, em várias lives, aulas que eu tenho falado, é já orientar o empresário que ele já providencia uma documentação, no caso de ser a pandemia, certo? De ser decorrente da pandemia, ele vai providenciar uma documentação comprovando que, olha, a minha bancarrota começou em decorrência do fechamento. Então, o que eu analisaria? Esses balanços contábeis, a venda, toda a parte contábil da empresa, de 2 até 3 meses antes, eu acho que seria já interessante, até o próprio advogado da empresa, se ele já quiser provar que ele não está agindo de má fé, ele já pode juntar isso, e que há uma, né, nós temos uma curva do coronavírus, então vamos dizer assim, a curva do faturamento dessa empresa, né? Ela tem um nexo causal exatamente, olha, eu estava faturando aqui uma variável normal e de repente esse meu faturamento caiu. Agora, eu particularmente entendo que no caso concreto eu vou fazer essa pergunta para o preposto, né? A farmácia demitiu funcionários há pouco tempo atrás, ela estava reduzindo custos, ela estava tendo menor movimento, aconteceu algum fator, por exemplo, nós tivemos as obras da Copa. Vamos supor que se fosse uma situação dessa. Teve uma obra perto do meu estabelecimento e essa obra já afetou no meu movimento. Isso não teve nada a ver com a pandemia, né? Então, assim, e eu sempre vou analisar também eu acho muito importante a gente analisar a atividade da empresa, porque ela vai me dizer muito. Eu sempre vou pensar nos supermercados, nas farmácias, como em tese, não estou dizendo de forma absoluta, mas como em tese, estabelecimentos que não foram fechados. Então, num primeiro momento, a gente precisa de outros elementos para caracterizar que ele pudesse demitir, pagar ali a indenização menor por conta de força maior. Sim. Uma outra provocação que eu acho que está mais ou menos de acordo com o que um dos nossos aqui, um dos nossos colegas que participam encaminhou. Percebam, o empresário, num primeiro momento, é um outro caso concreto, ele não tem a intenção de encerrar o estabelecimento. Imaginemos que um restaurante, ele teve que suspender as atividades no pico da quarentena, ele não teve a intenção. Então, ele se valeu das hipóteses lá das medidas provisórias, de férias coletivas inicialmente, home office, aí depois veio o MP 936, ele suspendeu os contratos e tudo mais, ele foi esticando até onde der. Só que imaginemos que daqui a 2, 3 meses, o movimento ainda não voltou ao normal. E para todos os efeitos, o estado aí de calamidade pública está decretado até o final de dezembro. Então ele tentou todas essas medidas alternativas para tentar esticar o máximo possível a sua atividade, e imaginemos que daqui a 3 ou 4 meses, hora que esses contratos suspensos venceram, os empregados têm que voltar e ele não tem condições mais de manter. E ele vem a fechar o restaurante, digamos que lá só para agosto e setembro. Você vê alguma relação de eu já ter utilizado as hipóteses da medida provisória com uma impossibilidade da força maior, ou isso é irrelevante? Eu comprovando lá na frente. Como é que você enxerga das coisas? Eu enxergo que isso é um indicador de que a pessoa tentou, né, de todas as formas. Então, assim, ela suspendeu, ela reduziu jornada, certo? E, consequentemente, isso vai gerar uma queda também de faturamento. Então, eu entendo que é indicativo, sim, certo? E, nesses casos, a gente tem que bem observar, foi bem colocada essa situação. Nos casos de utilização dos benefícios da 927 da 936, tá? Eu não preciso ter um nexo causal, eu não preciso de todos esses requisitos que eu estou falando aqui da força maior. Mas seria um indicativo para daqui 4, 5, 6 meses que ele extinguisse e pagasse, utilizasse os benefícios desse tipo de extinção, eu entenderia que seria um meio de prova, é um indício.
Nós poderíamos, então, eu estou avançando no seu raciocínio para provocar. Nós poderíamos utilizar, então, isto como uma hipótese de inversão do ônus da prova, no seguinte sentido: aqueles empresários que já se valeram das medidas provisórias, que já tentaram medidas menos drásticas e tudo mais, e venham na sequência a fechar, já há um indício, uma presunção de prova favorável a eles de que aconteceu a força maior, incumbindo aos trabalhadores a contraprova. E a situação inversa. Começou, como você disse, com 15 dias da pandemia, o empresário já toma a decisão de fechar imediatamente. Eu poderia considerar, neste caso também, o inverso, de que ele que tem que provar? Como é que você trabalha a questão processual de ônus de prova com isso? André, eu acho que não, mesmo ele tendo utilizado as medidas, eu não acho suficiente para inverter o ônus da prova. Particularmente, né, nós vamos ter que analisar o caso concreto, mas nesse momento, tá, só o fato dele ter utilizado as medidas, eu não verifico como simples, né, simples ocorrência de autorizar que eu inverta o ônus da prova, e o contrário também. Eu entendo que é do empregador, ele que vai ter que demonstrar, certo? Ele vai ter que demonstrar que há esse nexo causal, que aconteceu toda essa situação, e ele se valeu dessa medida porque ele estava enquadrado nela. Então vamos avançar, considerando então que houve a comprovação, ele passou por essas medidas alternativas, esticou o máximo que pôde, de fato não conseguiu, é um empresário de boa fé que infelizmente teve que fechar. O que os nossos colegas advogados empresariais que dão consultoria empresarial vão informar? O empresário liga para qualquer um deles e fala: olha, eu tentei ao máximo, eu tomei aquelas medidas alternativas que você, advogado, me recomendou, e os contratos voltaram de suspensão e meu restaurante continua às moscas. Eu vou ter que fechar para minorar o meu prejuízo. O que eu preciso pagar de rescisar os meus trabalhadores? Quais são as consequências práticas em se considerando a força maior? O que eu preciso pagar? Quem que tem que pagar? O prazo do 477, rescisão, como é que funciona? Exato. Então, vamos pensar o seguinte: aconteceu, o empresário tomou todas as medidas e não conseguiu. Então, ele vai fechar o estabelecimento ou a empresa toda. Tá? Então, pode ser toda a empresa, ou só eu tenho 10 lojas, eu tenho uma matriz e 9 filiais. Eu vou fechar as 9 filiais, vou deixar só a matriz, então isso é possível. Discutiu-se bastante quais as verbas, porque o que o artigo fala? Que a indenização será paga pela metade. Que existe uma corrente bem minoritária que defende que seria toda a indenização rescisória. Eu pegaria todo o pacote das verbas rescisórias, dividiria pela metade e autorizaria. Muitos advogados e contadores, eu fiquei sabendo de muitos contadores, indicaram para os seus clientes que fosse feito isso. Inclusive, essa empresa que eu estou mencionando, eu não posso falar o nome, ela fez dessa forma. Né? Lembra que foi no meu. Ela pegou todas as verbas rescisórias e pagou pela metade. Agora, fazendo a análise do artigo... Inclusive, por exemplo, férias vencidas, saldo de salário, fez um bolo só e dividiu. Exatamente, foi dessa forma. Fez o bolo ali da rescisão, pegou o TRCT, né? Imagina, fez o TRCT, tal, deu 2.000, ela pagou 1.000. E a justificativa foi: eu estou demitindo por força maior e pagando metade. Tá? Mas analisando em relação à questão dessa situação do pagamento do que vai ser pago pela metade, tá? Ela está mais pacífica e tem uma corrente majoritária. A gente observa que os doutrinadores, os colegas que a gente conversa, está meio pacífico que isso vale para a multa. No caso de contratos por prazo indeterminado, vale para a multa de 40% do FGTS. Então, o empregador extinguiu o seu estabelecimento, extinguiu a sua empresa, ele vai demitir os seus funcionários, e na rescisão, porque a força maior é um tipo de rescisão do contrato de trabalho, de extinção do contrato de trabalho por força maior. Então, ele vai constar lá, motivo da demissão, de rescisão por força maior. E lá ele vai pagar as verbas normais. Então, se eu tenho saldo de salário, férias vencidas, férias proporcionais, elas vão ser pagas, tá? E a multa de 40% é pacífico, que ela é o que pode ser reduzido pela metade. Há uma grande discussão em relação ao aviso prévio. Aí nós temos doutrinadores que defendem
que ele seria devido, um deles é o Godinho, né? O Godinho defende que o aviso prévio, inclusive nessa situação, ele é devido e cita, inclusive, a súmula 44 do TST, que fala que mesmo no caso de extinção do estabelecimento, seria devido o aviso prévio. Né? Aí eu estou estudando com um professor aí na Semana Jurídica a questão dos precedentes, da ratio, né? Eu fui lá nos precedentes dessa súmula lá e vi que ela não tem muito a ver com o que a gente está discutindo, mas é assunto para outra live, do André daí. Tá? Então, em relação ao aviso prévio, há essa diferença. A maioria dos autores, e aí eu cito a Rolha, o Sérgio Pinto, Martins, e dentre outros, defendem que não seria devido o aviso prévio, o aviso prévio, nesse caso, não seria nem devido, nem pela metade, nem inteiro, certo? Uhum. Porque ele não era possível prever, né? É um evento imprevisível. Então, como é que eu vou pré-avisar você que vai acontecer uma pandemia de coronavírus? Então, eu concordo, eu me filio a essa corrente, tá? Eu só quero colocar um ponto que é bem interessante também para os advogados tomarem bastante cuidado quando orientarem os clientes a fazer esse tipo de rescisão. Por quê? Vai ser feita no TRCT. E vai constar lá como motivo dispensa, rescisão por força maior. E eu já fiquei sabendo que tanto a Caixa quanto o órgão responsável pelo pagamento do seguro-desemprego não estão liberando o saque do FGTS nesses casos e nem o seguro-desemprego. No caso do seguro-desemprego, diz que existe uma normativa interna, porque se a gente olhar a lei, verificar o que está escrito na lei do seguro-desemprego, ele diz assim, é devido, no caso de rescisão, sem justa causa, né, ainda indireta. Então, ele está dizendo ou rescisão sem justa causa ou rescisão indireta. Então, existe uma normativa, e no caso da Caixa Econômica, eu confirmei com um amigo que trabalha na Caixa Econômica, que eles também têm um normativo, não tem respaldo, eu pedi para ele me mandar, não tem respaldo nenhum, nada, é só um normativo. Mas dizendo que se vier lá a rescisão, que foi por força maior, eles não liberam o saque. Então, está sendo preciso alvará judicial. Uhum. Tanto para o seguro-desemprego, quanto para sacar o FGTS. Exatamente, Isso é o que me veio, eu tive conhecimento, da Caixa eu consegui confirmar. O do seguro-desemprego, realmente eu estou aqui colocando uma situação que me passaram, tá? Mas, inclusive, a gente fez um alvará, uma situação até lá de Polida. Eu fiz um alvará e acho que deu certo. Mas a notícia era de que foi feita a rescisão e por ser por força maior, eles têm uma normativa dizendo que não é para liberar porque a lei não prevê essa situação. Tá? Então, é uma informação importante, porque é importante frisar e já saber que pode ser necessário um alvará, entrar, né, com pedido de alvará para liberação. Tá? Ok. Vamos então avançar, Graziele, para começar a comparar e a compreender, né, o outro instituto correlato, né, que está lá no 486 da CLT, que é o famoso fato do príncipe. O que é o fato do príncipe? No que é que ele diferencia da força maior aí, primeiro em sua caracterização? Então, na verdade, a maioria da doutrina defende, e eu acho correto, que o fato do príncipe é uma espécie de força maior. É uma espécie de força maior, mas com condão de responsabilizar o Estado, ou seja, a inviabilidade da continuidade do estabelecimento, a inviabilidade da manutenção do contrato de trabalho, ela ocorreu por um ato de uma autoridade pública. Então, a gente observa que a diferenciação vem, num primeiro momento, neste sentido, e bastante interessante que também, com a gente fazendo a leitura, né, do 486, aqui ele já fala em paralisação temporária ou definitiva. Tá? Então, ao meu ver, quando a gente fala da força maior, eu defendo que, como o artigo ele expressamente fala em extinção, e não fala em questão temporária, e fala em extinção, é uma situação. Já na questão do fato do príncipe, a gente observa que já se fala numa paralisação temporária.
A diferença é que essa paralisação, ela decorre de um ato de uma autoridade, certo? De uma autoridade pública, e pode ser o Estado, o município, a União, certo? Sim. E que isso traria responsabilidade para o Estado. É aí que a gente entrou no vídeo do presidente. Porque ainda na fala dele, ele deu a entender que, manda embora, e se o seu prefeito que mandou paralisar a sua empresa, é ele quem vai pagar. Eu falo, no dia que saiu, um tio meu me ligou, falou, tô mandando embora porque falou que é o prefeito que vai pagar. Eu falei, tio, para, não faz isso. Não vai nessa não, né? Não é bem assim, tá? Então, a gente precisa observar o seguinte. O fato do príncipe não dá para a gente já ir aplicar. Eu acho até que ele é muito mais complicado que a força maior. Porque da onde ele vem? Ele vem do direito administrativo, certo? E até lá, até no direito administrativo, a aplicação, o conceito desse fato do príncipe, ele não é pacífico. Então, o que seria o fato do príncipe em linhas largas, certo? É a impossibilidade da continuação do contrato de trabalho, ou seja, a empresa foi paralisada com as suas atividades ou teve redução das suas atividades pelo ato do prefeito, do governador ou do presidente que determinou a suspensão total ou parcial da atividade daquela empresa. Então, diante deste ato, por que do príncipe? Porque é o ato do império, é o ato do poder público. Esse ato do poder público que levou a essa impossibilidade de continuidade do contrato, onerou demais aquele contrato, certo? Ela traria para o Estado o dever de indenizar de alguma forma, o empregado ou o empregador, porque a culpa não foi do empregado, nenhum dos dois, nem do empregado e nem do empregador. Tá? Uhum. Então, se a gente analisar o artigo 486 da CLT, o que seria necessário para caracterizar o fato do príncipe? Primeiro, a impossibilidade de continuação temporária ou definitiva dos serviços, a existência de uma lei ou de um ato administrativo inevitável praticado por uma autoridade competente e a não concorrência do empregador na prática desses atos, certo? Então, são 3 requisitos. Olhando para esses 3 requisitos, eu posso dizer, pronto, está caracterizado. Coronavírus, né? Uhum. Então, eu tenho a impossibilidade da continuação da atividade, eu tenho um ato administrativo, uma lei ou um ato administrativo, e o empregador não concorreu, nenhum empregador foi lá e pegou o vírus na China e trouxe para cá. Mas a grande questão que nós temos que levar em consideração, e essas pessoas que foram aí utilizando dessa legislação, do fato do príncipe para ir demitindo e falando depois eu não vou pagar nada, depois o Estado paga, é se a situação da pandemia, se essa atividade, se esse ato do Estado, esses decretos, essas medidas que foram tomadas pelos governantes, elas se caracterizam, se enquadram realmente em fato do príncipe que geraria a responsabilidade do ente estatal. E, ao meu ver, certo? E vejo que também está polêmico, tá? Mas vários doutrinadores li várias obras, mas no geral, né? A gente não tem nada específico. Mas algumas lives, algumas aulas, de que se a gente for analisar, tá? Analisar e fazendo um diálogo das fontes, eu tenho que ir lá no direito administrativo, né? Eu tenho que buscar o conceito de fato do príncipe, certo? Esses decretos não estariam caracterizados. Por quê? Porque o fato do príncipe, ele seria caracterizado quando for um ato discricionário do poder público. Tá? Tem doutrina em contrário? Tem. Tem entendimentos que o fato do príncipe poderia vir de um ato discricionário, de um ato vinculado? Tem. Mas eu observo que a doutrina tem a tendência maior, se você observar nas aulas dos professores, nos livros, é de que
quando o fato do príncipe se caracteriza como quando eu tenho um ato discricionário, ou seja, é quando o Estado, embora ele tenha que praticar um ato, ainda que um ato de império, por exemplo, uma desapropriação, mas ele tem a opção. Ele está fazendo aquilo ali para construir um metrô, para passar uma avenida. Então, assim, é necessário, mas ainda é uma opção. Não está ligada a ato de poder de polícia, não está ligada a um ato que visa um bem maior, que é o quê? A saúde e a segurança pública. Então, no meu entender, certo? Esses decretos e esses atos que foram editados devido ao coronavírus, certo? Não são atos discricionários, são atos que estão dentro do poder de polícia do Estado, certo? Não é uma opção. O governador, o prefeito, ele não tinha uma opção real, né? Uma opção real, sem colocar em risco a saúde da população, certo? De não editar esses decretos, de não proibir essas atividades. Então, ao meu ver, e lembrando que até no direito administrativo, que nosso tempo está curto, mas até no direito administrativo, a conceituação, lá se discute, inclusive, se o fato do príncipe seria só contratual, só dentro de um contrato com o Estado. Se discute se no caso de uma atividade, um fato externo como é esse, não seria teoria da imprevisão. Enfim, a gente teria muita coisa para se discutir. Tá? Então, eu defendo e me apoio na tese de que o coronavírus, considerando a característica dele e esses decretos que vieram em virtude dele, não se caracterizam como fato do príncipe. A rigor, então, nós não poderíamos falar em fato do príncipe em nenhuma situação. Vamos imaginar em empresa aérea. Praticamente todos os estados fecharam os seus espaços aéreos. E imaginemos que ficarão sem voos algumas companhias aéreas pelo período de 90 dias. Nem nesse período de 90 dias, que ficarem sem atividade, há como se considerar fato do príncipe, já que não havia uma outra opção disponível para o poder público. É esta a sua concepção? Na minha opinião, sim. Na minha opinião, sim. Porque não tem, nós estamos falando de saúde, que é um bem maior, acima de qualquer outra situação. Então, na minha concepção, existem posições contrárias, mas a minha concepção não caracteriza. Vamos complicar um pouquinho mais, que o meu papel aqui é provocar, né, e complicar. Como que nós identificamos essa questão de não ter outra opção? Por exemplo, aqui no estado de Mato Grosso, em que há municípios que não teve nenhum caso confirmado e os gestores municipais, muito cautelosos ou muito receosos, determinaram uma suspensão completa. Em outros municípios vizinhos, não houve esta intromissão tão forte, tão contundente. Como é que eu vou verificar se não havia outra opção? Mas como que não havia, se na cidade vizinha, dentro do possível, funcionou? Nós temos notícias, por exemplo, vamos citar Sinop, que Sinop voltou já semana passada, dentro do possível, a algumas atividades. E nós imaginemos uma cidade vizinha, Sinop, que não teve nenhum caso e ainda assim está tudo suspenso. Será que nem nessas situações nós conseguiríamos enxergar o fato do príncipe? Ficaria tudo na esfera de defesa de que eu não tinha outra alternativa a tomar? Não vamos longe. Várzea Grande, shoppings, Várzea Grande praticamente já abriu tudo. Né? Nós não precisamos nem ir para Sinop, nós já temos aqui o nosso exemplo ali de Várzea Grande. André, eu não vejo a situação na minha concepção, tá? Independente da característica, como eu posso dizer assim, da situação local, eu prefiro analisar pelo global, ou seja, é uma pandemia. Então, assim, eu não queria estar na pele do administrador. Então, eu acho que eu não posso, jogar, embora eu acho que o Estado é o que mais tem bala na agulha, poder de fogo, tá? É o que mais tem para salvar, para tentar trazer alternativas. Mas eu não acho justo que eu coloque na mão do administrador, falando aqui no sentido amplo, obviamente, se ele for um pouco mais, como que eu posso dizer, mais cauteloso,
certo? Então, eu prefiro analisar a situação. A pandemia é uma situação que ninguém sabe o que pode acontecer. Se ele, eu brinco sempre que nós estamos numa situação assim, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então, sim, na situação do advogado, então não estou pegando o caso, por exemplo, lá em Colíder, né? Hoje eu estou em Colíder. Colíder não tem um caso nem suspeito, certo? Sim. E o comércio fechou. Então, eu prefiro analisar na situação global. Esse ato não é discricionário. Eu acho que ele, por esse motivo técnico dele não ser discricionário, eu não aplicaria entenderia que caberia o fato, a incidência do fato do príncipe. Sim, porque o nosso decreto nacional, já que você está sugerindo uma análise mais globalizada, nós temos tanto as diretivas, né, da Organização Mundial de Saúde e também o nosso decreto de âmbito nacional que reconhecem a situação de calamidade e emergência até 31 de dezembro. Então, todas as autoridades estaduais e municipais que determinarem suspensão de atividades até dia 31 de dezembro, eu posso, então, dizer que não houve a hipótese jurídica de enquadramento no fato do príncipe. Essa poderia ser uma conclusão. Eu entendo, sim, porque eles estão respaldados exatamente por essas diretrizes que são maiores. Quem são eles para questionar e depois vir uma série de mortes? Eu penso dessa maneira. Ao meu ver, no global, tecnicamente falando, ele se respaldaria nessas indicações globais. Tá? Qual seria uma solução, digamos assim, jurídico-financeira para os empregadores numa solução dessa? Se de outro lado você tivesse nossos alunos aí, advogados empresariais, numa situação dessa, professora Graziele, quais são as sugestões? O que eu devo orientar os meus clientes empregadores a fazer numa situação dessa? Porque o fato do príncipe não é possível. Ele não pode chamar o Estado para amparar nesses casos. Força maior está muito difícil. O que eu faço? Bom, você está me apertando sem abraçar. Mas, assim, a minha opinião, sinceramente, ela é no sentido de que, se eu posso, eu sempre, desde o começo, eu sempre defendi o seguinte: sem tomar decisões precipitadas, tá? Não é, se a empresa já não vai mal das pernas, não era uma, duas, 3 semanas que iria fazer com que ela fechasse por conta da pandemia. Então, se me perguntassem dessa maneira, eu falava, você primeiro orienta seu cliente a tentar manter o emprego, porque tudo gira, a economia gira. Se eu mantenho o emprego, ele consome, se ele consome, a minha empresa continua funcionando e assim sucessivamente, certo? Não tem jeito, tá? Agora eu estou falando como professora, certo? Qual que seria a forma mais segura se eu não tenho mais como fazer? Eu não vou fechar, mas eu não tenho mais como continuar, eu não tenho como usar força maior nem o fato do príncipe. Infelizmente, seria a demissão com o pagamento das verbas rescisórias devidas, porque isso não mudou. Né? Então, assim, aqui falando, né, pelo amor de Deus, que ninguém me interprete como professora e na hipótese de eu estar falando para clientes, como advogado falando para clientes. Então, essa seria a minha sugestão. Graziele, nós vamos caminhando aí, nós estamos aqui nos últimos minutos, né? Antes aqui o Instagram é bem pontual com a gente, né? Falta 8 minutos exatamente. Eu gostaria que você nos mandasse aí uma última leitura sua a respeito desses temas, o que você acha de importante para os nossos alunos, tal, e fizesse também a sua despedida e suas considerações finais na sequência. Tá, eu vou fazer rapidinho, porque eu não quero deixar de terminar essa live sem falar disso, porque eu sei que vai ser a grande dúvida dos nossos alunos. Vou até pular aqui, tinha mais coisa para falar. Mas quando a gente fala, lembra que a gente falou ali de força maior? Na própria rescisão, o próprio empregador ele vai lá e faz a despedida por força maior e depois vai ser discutido. Quando é o fato do príncipe, essa responsabilidade ela tem que ser do Estado ou não, ela vai ter que ser decretada o quê? Judicialmente. Tá? Então, nós temos que pensar que as ações que virão, o advogado do reclamante, o advogado da reclamada, eles vão ter que analisar estrategicamente se eu já incluo o Estado na lide, quando eu for entrar de uma forma, olha, eu quero que o empregador pague, mas o empregador já fechou.
as portas. Então, se ele já está fechado, eu posso entrar e dizer assim, olha, eu quero que o empregador, mas em caso dele não pagar, ou no caso da multa do 40%, eu quero que já se reconheça o fato do príncipe e ele já seja responsabilizado do Estado. Pode ser, tem que analisar, é uma estratégia, porque se eu colocar indevidamente e o juiz entender, não, o Estado não é parte legítima, vai pagar honorários advocatícios, né? Por essa extinção, por ilegitimidade de parte. O empregador também, será que ele vai poder vir, né, na sua contestação e alegar, chamar o Estado para ali de dizer, olha, aconteceu o fato do príncipe e em relação à multa do 40% eu quero que haja o reconhecimento do fato do príncipe e a responsabilização do Estado? Eu entendo que sim. Não existe mais o Instituto da Nomeação à Autoria, né, como intervenção de terceiros, mas existe no 339 do CPC a possibilidade do réu, na contestação, indicar a parte que ele entenda legítima. E eu entendo que ainda parcialmente legítima. Então ele pode dizer assim, olha, as verbas rescisórias sou eu, tá? Mas em relação à multa do 40%, desejo que haja uma análise se aqui aconteceu ou não o fato do príncipe e que a gente discuta essa situação. Tá? A gente vai falando e o tempo vai passando, né? De repente, outra hora a gente faz uma live para falar desses aspectos processuais, né? Que até é a parte que eu mais gosto do direito. Eu tenho uma quedinha pelo direito processual, mas é interessante que vocês já vão se preparando para isso, porque vão existir ações onde o reclamante já vai incluir o Estado e o seu cliente muitas vezes vai ter utilizado o fato do príncipe e vai chegar e falar assim, olha, eu utilizei agora na minha defesa, ou você mesmo orientou, vamos usar o fato do príncipe, então na defesa você vai ter que tentar chamar o Estado. E aí vem a bomba para as nossas mãos, né, que daí nós vamos ter que fazer essa análise de se cabe ou não. Então, agradeço muito a oportunidade, é sempre um prazer debater, discutir com você, eu adoro que você é bastante combativo, né? E instigador, é muito bom, e agradeço a todos aí que estão nos assistindo, a Amatra, a nossa escola, e um grande abraço aí para todos vocês, estou sempre à disposição aqui. Professora Graziele, então, obrigado aí mais uma vez, né, pela participação, aí pelas palavras. Eu peço aí para os nossos alunos, então, que continuem nos acompanhando, né, sigam aí nas redes sociais a professora Graziele, podem me seguir também lá no professor André Molina e curtam aí o Instagram da Amatra e também o novo canal do YouTube da Amatra, onde esses vídeos estão sendo disponibilizados para que todos possam acompanhar e assistir depois. Então, uma boa noite a todos e na semana que vem estaremos aqui novamente ao vivo com outro tema bastante palpitante e interessante. Um grande abraço a todos vocês. Até mais. Boa noite. Boa noite.